Esse ano é ano de eleições municipais e numa das principais cidades brasileiras, na maior cidade brasileira, São Paulo, você tem agora dois nomes principais, que é, nas pesquisas, o principal para a reeleição, o Bruno Covas, e em segunda posição, o Celso Russomano. Porém, você tem um candidato em particular, que é um youtuber, que ficou famoso na internet, né, que é o Mamãe Falei, o Arthur Duval, que numa reportagem gringa aí foi chamada de Mommy I Spoke. E ele tem feito aqui uns vídeos mostrando as condições do centro de São Paulo, né? E eu assisti e é chocante por várias razões, na verdade. E ele foi chamado recentemente de higienista, né? Porque ele criticou o padre Júlio Lancelotti, que é um padre católico que vai ajudar as pessoas de rua, né? Levar quentinha, levar marmita, ou seja, alguém que está em contato direto com as pessoas e que para muita gente é um referencial daquilo que seria o cristianismo, né? Uma pessoa que está de fato ajudando os marginalizados, oprimidos e que está junto com a população e não apenas lá no Vaticano sentado numa mesa com talheres de prata, sabe? Então é alguém que enfeixaria a mensagem básica do cristianismo. E o Mamãe Falei criticou o Júlio Lancelotti, criticou as políticas públicas dos diferentes prefeitos, né? E é importante mencionar porque nos últimos vídeos ele mostra a Cracolândia, ele vai lá junto com um policial. E o caso da Cracolândia, em São Paulo, é algo que se arrasta há décadas. Então, assim, não é legado de uma gestão de um prefeito, não é legado de um partido político específico, é um flagelo que assoita São Paulo já tem muito tempo. Então, assim, muita gente já passou por lá, tentou algum tipo de medida para solucionar isso e não conseguiu. Então, o Mamãe Falei acha que ele tem a resposta, né? E ele mostra algumas propostas para isso num dos vídeos. Ele compara, pelo que eu percebi ali num desses vídeos, com o contexto de Nova York. Como Nova York combateu a epidemia de crack que havia na cidade, que foi devastadora. De fato, você tem anos 80 ali em Nova York, que foi uma cidade tomada pela violência, pelo crime, por usuários de crack, por traficantes de droga. Era um cenário caótico e parecia não ter solução. Se você acompanha as notícias ou os estudos sobre aquele período de Nova York, você percebe que era uma situação calamitosa de fato. Principalmente porque o crack é uma droga altamente destrutiva, né? É uma droga com alto poder de dependência e tem um potencial de desintegração social muito grande, né? Filhos que agridem os pais. E quando você olha as estatísticas de Nova York dos anos 80, por exemplo, os crimes dispararam, né? Os homicídios, era uma cidade extremamente violenta e depois dos anos 90 em diante, esse cenário se reverteu e essa é a questão, né? Ao comparar São Paulo com Nova York, o que a gente pode extrair desses contextos e se aquilo que o Arthur Duval propõe tem algum tipo de viabilidade. Só um detalhe antes de entrarmos nisso, né? Um dos pontos que eu observei nos dois vídeos que ele mostra o centro de São Paulo é que ele insiste muito na questão do turismo, né? Como um turista reagiria ao sair do metrô e ver essa cena aqui do Largo de São Francisco ou da Cracolândia, e no final das contas o que o turista vai pensar sobre isso é irrelevante, porque afinal de contas são vidas humanas ali, são as pessoas que estão vítimas da dependência química, que estão com a vida devastada e que precisam de auxílio e que se dane o turista no final das contas, né? Em primeira instância a gente tem que pensar nas pessoas que estão agora nessa condição. Então o primeiro detalhe é pensar que esse tipo de problema social, né, porque a epidemia de droga é um problema enorme e as pessoas em condição de rua também. E isso certamente não passa apenas pela questão estética da cidade, mas, como eu disse, das vidas envolvidas. É um problema que tem muitas causas, não tem uma única causa, né? Quando o Mamãe Falei é acusado de higienista, isso tem a ver com uma proposta científica também do século XIX, como do século XX, de que as doenças, os vícios, a delinquência era causada pela falta de higiene, né? Se você sanasse esses problemas de infraestrutura de uma cidade, você naturalmente, ou como consequência disso, resolveria também outras questões relacionadas a isso. Então, a gente pode pensar que sistemas de esgoto, que pavimento, água encanada, por exemplo, seriam condições básicas de dignidade humana também e que levaria às consequências positivas para a sociedade. A gente não pode menosprezar a importância que isso teve na urbanização também, né? Então, assim, muitas cidades do mundo, por exemplo, Paris, tiveram
medidas higienistas de urbanização que melhoraram, sem dúvida nenhuma, a condição de vida das pessoas, embora decorrente disso também tenha modificado totalmente relações sociais dentro de certos bairros que foram devastados. Já falei aqui para vocês várias vezes, né, sobre o projeto de urbanização de Paris, né, isso é citado no livro do Walter Benjamin, no livro dele Paris, Capital do Século XIX, quando ele fala sobre a urbanização e como tinha um projeto que era higienista, no final das contas, né, de criar amplas bulevares, de deixar o ar entrar, né? Isso tinha muito a ver com as cidades medievais europeias que eram muradas, então derrubaram os muros para que pudesse expandir a cidade, mas ao mesmo tempo também tinha uma proposta de controle social. Então, a derrubada de certos bairros, que eram ruas estreitas, bairros medievais parisienses, isso era favorável para as barricadas, né, para revoltas, e ao derrubar esses bairros e ampliar as ruas largas, isso era mais fácil para que o exército pudesse se deslocar e controlar os revoltosos. Basta pensar que Paris tem um histórico, né, longuíssimo de revoltas. A maior delas foi a Revolução Francesa, quando Paris explode, isso se espalha para toda a França, mas posteriormente, durante o século XIX, foram inúmeras revoltas em Paris e a geografia da cidade contribuía para isso, né? A estrutura urbanística da cidade contribuía para isso. Então, é importante mencionar que o higienismo, embora tenha um caráter negativo, que é um caráter quase eugênico também, de eliminar o pobre, né? Não apenas a pobreza, mas eliminar o pobre, eliminar classes inferiores, havia uma certa relação entre eugenia e higienismo, também teve aspectos positivos que levaram a projetos urbanísticos importantes e que, de fato, reduziram drasticamente doenças e certos problemas sociais. Mas isso não foi o caso de Nova York. O caso de Nova York já é outro contexto, isso aí são anos 80, né? E o problema lá era gravíssimo. Como eu disse, se você consultar as reportagens daquela época ali, você percebe que os índices de violência urbana eram altíssimos. Então, como é que eles controlaram a epidemia de crack em Nova York particularmente? Na verdade, a resposta para isso ela é meio misteriosa, porque, como eu disse, são várias causas que levam a esse tipo de situação. E no caso de Nova York, por exemplo, se você lê um texto que está no livro Freakonomics, ele levanta uma correlação, por exemplo, e essa é uma tese controversa, muita gente não aceita, mas ele levanta uma correlação entre a aprovação da lei do aborto nos Estados Unidos com a redução da criminalidade, não apenas em Nova York, mas também em muitas cidades dos Estados Unidos. O que aconteceu foi que muitas mães solteiras, por exemplo, em lares com usuários de droga, acabaram abortando porque não queriam ter o filho, não tinham condições de ter o filho, condições financeiras mesmo, econômicas para isso, e isso levou a uma queda de natalidade em camadas mais fragilizadas, nesse sentido das drogas mesmo, né, usuários de droga, e que posteriormente levaria menos pessoas à delinquência. Essa é uma hipótese levantada, é muito controversa, como eu disse, muita gente não aceita essa hipótese, mas ela foi levantada nesse livro Freakonomics e circula por aí e talvez merecesse um pouco mais de investigação. Esse livro é muito interessante, na verdade, procurem lá porque ele estabelece uma série de correlações entre diferentes situações que parecem não ter nenhum vínculo, mas vale consultar. Eu li um artigo agora, pouco de manhã, dizendo que houve uma série de aspectos sociais também que levaram à redução dos usuários de crack, né? Uma própria condenação dos jovens em relação a isso, porque eles viram o estrago que isso fazia na vida das pessoas, dos jovens e dos adultos usuários de crack. Então uma nova geração já vem observando o efeito daninho disso e simplesmente se afastaram dessa droga porque ela parecia extremamente perigosa e eles não queriam reproduzir aquele modelo social que estava se dando. Por outro lado, Nova York também é conhecida pelas medidas repressivas que adotou nos anos 90 em diante. Isso principalmente com o Rudolph Giuliani, que atualmente é um trumpista fervoroso, né? Houve uma outra teoria, né? Uma teoria não, mas uma proposta que foi adotada nos anos 90 em diante, que era a teoria das janelas quebradas, que é uma teoria repressiva, no final das contas, e isso certamente contribuiu, se for pensar como consequência, né, dos anos 90 em diante, a um aumento gigantesco do encarceramento nos Estados Unidos, que era, em vez de você se concentrar apenas nos crimes mais violentos, apenas nos crimes mais brutais, apenas nos crimes que mais chamam a atenção, né, pela brutalidade, mas se concentrar na delinquência, se concentrar em pequenos crimes cometidos diariamente, por exemplo, vandalismo, por exemplo, pequenos furtos ou coisas pequenas, se concentrar nisso porque isso levaria à redução de crimes mais graves. Isso foi adotado, essa política de tolerância zero foi implementada pelo Giuliani. Alguns atribuem o aumento da segurança em Nova York a isso também, embora, como eu disse, são vários fatores que estão unificados, mas
como consequência disso também você teve, como eu disse, um aumento exponencial do encarceramento em massa. Isso você pode ver, por exemplo, particularmente no documentário A 13ª Emenda, que eu já mencionei várias vezes aqui, no qual a diretora mostra que o próprio Bill Clinton, que era presidente naquele período, né, nos anos 90, ali durante o período dos anos 90, aderiu a uma política punitivista, e isso fez com que a população carcerária disparasse nos Estados Unidos e destruindo também vidas dos familiares dos presos, que muitos deles acabaram permanentemente na cadeia. E posteriormente, algum tempo depois, ao perceber o estrago que isso teve, né, como consequência, o próprio Bill Clinton e a Hillary Clinton vão pedir desculpas por isso, né, porque eles contribuíram para um sistema que se torna extremamente desigual, que afeta principalmente os mais pobres, né, e os negros principalmente, os negros e latinos. Então, você percebe como resolver problemas complexos sociais, dependendo de como você aborda essas questões, acaba criando outros tipos de problema também. Se você assistir ao documentário do Adam Curtis, que se chama Hypernormalization, ele também mostra o cenário nova-iorquino, né? Ele mostra como Nova York se torna uma cidade extremamente violenta e passa a se tornar uma cidade mais segura. E ele fala sobre como também, nesse processo, a cidade foi vendida para os interesses do capital. Então o que acontece? A cidade estava à beira da falência, a prefeitura de Nova York não tinha como lidar com as contas públicas, então eles meio que transferem a responsabilidade de gerir a cidade para as corporações. E isso leva também a outro fenômeno que é chamado de gentrificação, que é quando os moradores habituais daquela região já não conseguem mais arcar com o custo de vida de morar ali, porque tudo fica muito mais caro, o aluguel fica mais caro, as lojas que vão surgindo já não atendem mais ao poder aquisitivo dessas pessoas, desses moradores originais, e eles são obrigados a deixar esses bairros cada vez mais longe do centro da cidade ou da própria cidade mesmo, né? Então a gentrificação é muito criticada por organizações comunitárias, ou seja, pessoas que estão lá percebendo que outros moradores estão abandonando, e isso mais uma vez leva a uma ruptura da textura social, porque vem uma nova leva de moradores ricos, e isso leva a tensões sociais profundas, né? A gente observava isso em Nova York. Eu morei em Nova York durante 4 anos e a gente via como certos bairros que historicamente eram bairros, por exemplo, de negros ou de latinos, estavam sendo gentrificados, e isso gerava não apenas tensão no sentido de incômodo ou de revolta, mas também, às vezes, tensão física mesmo, violência, de grupos que se sentiam cada vez mais oprimidos ali e marginalizados. O que aconteceu em Nova York dos anos 90 em diante foi que a ilha de Manhattan, que é onde você tem lá Wall Street, onde você tem Times Square, onde você tem o coração financeiro e o coração cultural de Nova York, se tornou uma ilha principalmente para super ricos, pessoas que podem arcar com os custos altíssimos de morar na ilha. Um aluguel lá facilmente atinge a casa de $2.600, $3.000 para um kitnet, dependendo de qual for a região da cidade. Então esse é um dos muitos problemas decorrentes dessa tentativa de limpar a cidade de certos problemas que são endêmicos das cidades, né? Toda grande cidade tem seus problemas sociais que são contradições de você ter milhões de pessoas vivendo no mesmo espaço. Eu vi também algumas reportagens agora de manhã sobre como Nova York conseguiu eliminar quase totalmente os moradores de rua. Na verdade, ela não eliminou a indigência, ela não eliminou as pessoas em condição de rua, mas conseguiu evitar que essas pessoas ficassem dormindo na rua durante a noite. Então, tem uma rede gigantesca de abrigos, ou seja, as pessoas podem passar a noite nesses locais, eles disponibilizam 3 refeições também para essas pessoas, e isso seria um primeiro estágio para ajudar essas pessoas a começarem a se reinserir numa vida socialmente ativa e econômica também. E um detalhe importante é que esses abrigos eles estão espalhados por toda a cidade, não apenas em regiões afastadas. Uma pessoa, por exemplo, que está próxima da Madison Square Park, ela tem condições de ficar num abrigo que seja próximo de onde ela costuma frequentar. E a gente pode falar por experiência aqui, porque a gente via essas pessoas, a gente via os abrigos, né? A gente morava do lado de um abrigo também. Então essa é uma rede muito complexa e que, pela reportagem que eu li, também dá um bônus, né? Dá um prêmio para os abrigos que conseguem manter o maior índice de pessoas retornando à noite para dormir lá. E só para pensar um absurdo também agora, uma última medida que eles adotaram, que é assim inconcebível, mas que tem sido muito criticada também, que é uma medida do prefeito Bill de Blasio, que é o atual prefeito de Nova York, que Nova York estava pagando para os moradores de rua, né, para as pessoas em condição de rua, para deixarem a cidade. Então o que eles faziam? Eles alugavam um apartamento em outra cidade, às vezes no Havaí, ou seja, em outro estado dos Estados Unidos, pagava 1 ano de aluguel para essa pessoa e mandava a pessoa para lá, mandava a pessoa em condição de rua para outro estado, para outra cidade, ou seja, para
distribuir essas pessoas pelo país. O que é péssimo pensando justamente nessa ruptura de laços que elas teriam com outras pessoas, com seus amigos, com seus parentes. Então eu mostrei só esses exemplos aqui de como Nova York lidou com esse problema, para que a gente possa entender como uma cidade com as características de São Paulo, que tem um cenário que a gente poderia até dizer que se assemelha mais ou menos com Nova York dos anos 80, que as soluções elas são muito difíceis e elas podem gerar outros tipos de consequências também duradouras, que também podem ser muito problemáticas. A gente já tem no Brasil, por exemplo, uma cultura de encarceramento em massa, já são centenas de milhares de pessoas no sistema carcerário, e existe uma mentalidade punitivista total no Brasil, né? Ainda mais agora com o Bolsonaro na presidência, com uma série de políticos que se elegem com essa noção de bandido bom, bandido morto. Então tende-se a se enxergar as pessoas que estão em condição de rua e, particularmente, na Cracolândia, como uma questão policial e não como uma questão de saúde pública, na verdade, né? Se as pessoas recaem no uso do crack e são dependentes agora, isso deve ser tratado como uma questão de saúde e não como uma questão policial ou uma questão de punição ou perseguição dessas pessoas ou separação delas ou de jogá-las para um bairro afastado para poder limpar o centro e passar uma maquiagem ali como se aquilo ali fosse uma maravilha. E só para concluir esse vídeo, é importante mostrar essas dificuldades para lidar com esses problemas, porque certas questões sociais elas são tão complexas que a resposta para isso gera uma série de outros problemas diferentes, né? Você corrige uma coisa aqui, isso vai se desdobrando em outros problemas. Qualquer um que venha e tente mostrar essa resposta, isso que vai dar certo, está subestimando, primeiro, a inteligência do eleitor, né? De achar que aquilo ali é uma resposta que vai funcionar primeiro, e está também subestimando a realidade, porque as coisas são difíceis de lidar, e se fosse tão fácil assim, você não teria várias gestões de prefeitos que não conseguem lidar com esse problema também, por inúmeras razões. Não é porque não queiram também. Felizmente, o Mamãe Falei, nessa candidatura agora à prefeitura, só tem em torno de 1% da intenção de voto, né? 1% ou 2%, se não me engano. Então tem pouquíssima chance de ganhar, porque pensando nesse pessoal do MBL, ele é de longe o que me parece o que menos tem leitura, menos tem compreensão da sociedade, é o que tem visões um pouco mais radicais do que os outros, né? Todos do MBL são complicados de um modo ou de outro, mas o Mamãe Falei, particularmente beligerante, e vira e mexe, ele surge com alguma ideia esdrúxula que depois ele tem que ficar se justificando. Bem, me digam o que vocês pensam aqui sobre a situação, né, sobre esse assunto aqui. Deixa aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, assine o canal, se torne membro do canal para dar um apoio aqui, confira meu livro sobre Bolsonaro e também meu livro na pré-venda sobre Jesus histórico. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!